Então, muito boa tarde a todos e a todas. Uma vez que já passou 5 minutos, 7 da hora, podemos começar esta nossa audição dos peticionários e eu sugiro que façamos, em primeiro lugar, uma pequena apresentação, muito sucintamente, de forma a sabermos todos quem é que está presente e melhor depois podermos apresentar a temática que aqui nos traz. E nesse sentido, começo por me apresentar. Sou Dinis Faísca, deputado eleito pelo PSD pelo Algarve. Passo a palavra então agora aqui à minha direita, assim muito rapidamente. Só para a apresentação, o Sr. Jorge. O Sr. Jorge Francisco da Silva, que é o Presidente da União de Freguesias, Luz de Tavira e Santo Estevão, é o primeiro peticionário do assunto que aqui nos traz. Eu, Ângelo Miguel Gago Gonçalves, concorri nas últimas eleições autárquicas à mesma junta de freguesia, não pelo Partido Socialista como o Sr. Jorge, mas pelo PSD, mas trabalhamos sempre em prol da freguesia, habitualmente estamos sempre juntos neste tipo de situações. Senhora Deputada. Muito obrigado. O meu nome é Sandra Ribeiro, sou deputada eleita pelo Círculo de Faro e já tive o prazer de estar com o Sr. Presidente na Junta de Freguesia e bem-vindo. Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Peticionários, por estarem aqui presentes e pelas vossas prestações, com certeza serão muito importantes para todos nós. Chamo-me Armando Grave, sou deputado do Chega e espero que esta audiência seja frutífera. Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa iniciativa, pela petição, pela disponibilidade de aqui virem. Não é comum uma petição com este número de subscritores virem cá, mas ainda assim é salutar. Nós estamos aqui para isso mesmo. Eu sou Jamila Madeira, deputada do PS, e naturalmente este é sempre um problema que procuramos resolver e tentar ajudar a resolver, seja por estas iniciativas, seja por outras, mas estamos aqui naturalmente ao vosso dispor nestas e noutros temas. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. E passo então agora, em primeiro lugar, a agradecer a vossa disponibilidade para terem feito estes quilómetros e se terem deslocado até esta casa, que é a casa de todos nós, a Casa da Democracia, para apresentarem a vossa preocupação a todos os grupos parlamentares aqui presentes. Os outros terão oportunidade depois de ler e de visionar esta mesma audição, no sentido de sensibilizar para esta preocupação que é vossa e que foi atualizado o número de subscritores. Inicialmente a petição tinha 901 subscritores, foi atualizado o número para 905 e como a senhora deputada Jamila Madeira acabou de dizer, o deputado relator, neste caso eu próprio, não tinha a obrigação de vos auscultar, porque não tinham atingido o limite mínimo que a lei obriga a tal, que são 1000 assinaturas. Mas, atendendo ao tema, penso que é de toda a importância e de todo o interesse de todos os grupos parlamentares que tal assim seja e aconteça. E obrigado por esse esforço de terem vindo, de se terem deslocado e de terem estado cá para este fim. A metodologia são 10 minutos para apresentarem o teor da vossa petição. Depois, cada grupo parlamentar aqui presente disporá de 5 minutos e depois voltarão a dispor de 10 minutos para fazerem o encerramento. Tá? Muito obrigado. Passo a palavra então para a apresentação. Sim. Se faz favor. Bem, boa tarde novamente. Gostaria de vos dizer o seguinte. A União de Freguesias Luz de Tavira e Santo Estevão, onde fica integrada a Luz de Tavira, a pequena vila de Luz de Tavira, junto à Estrada Nacional 125, tem cerca de 3.600 pessoas recenseadas.
Contudo, neste momento, desde a última reforma de um dos médicos no centro de saúde, apenas se encontra um médico ao dispor desta população, destas 3.600 pessoas, onde não existe habitação para os jovens. O que acontece é que se dá um êxodo para a cidade. A população encontra-se envelhecida, necessita de mais cuidados de saúde do que a população mais jovem e, em certas alturas, como por exemplo no mês de maio, devido às explorações agrícolas, a população chega quase a triplicar. Pessoas que, não estando recenseadas na freguesia, também carecem de cuidados de saúde. O que acontece é que um único médico de família não chega para estas 3.600 pessoas, muito menos para quando a população quase triplica. Apesar de não serem pessoas recenseadas, mas sim que acabam por residir temporariamente, mas também carecem exatamente dos cuidados que são essenciais, que são os cuidados de saúde. Tirando isto, o facto de estarmos aqui a defender a nossa petição é exatamente por só existir um médico de família que hoje, por exemplo, está doente, nem sequer pode ir trabalhar. Portanto, hoje a população não teve mesmo qualquer tipo de médico de família. Aquilo que se pede é que se olhe para a Vila da Luz de Tavira, para o Centro de Saúde de Mar, de forma a poder dar resposta capacitada às necessidades da população. Muito obrigado. O Sr. Jorge quer usar a palavra para acrescentar? Sim? Ok. Então passo a palavra à Sra. Deputada Jamila Madeira, do Grupo Parlamentar do PS. Tem 5 minutos. Só chorar. Bem, antes de mais, e reiterando as palavras de agradecimento pela iniciativa que já fiz na apresentação das partes, queria dizer que essa é uma problemática muito incidente nos nossos territórios no Algarve também, mas de uma maneira geral em Portugal. Nós temos um problema de fixação e de recrutamento de médicos de família, e muitos dos concursos que foram lançados ficaram vagos, não é o caso aqui, mas a apresentação de um médico levou a que houvesse uma carência suplementar destes utentes. Esses utentes não ficaram desguarnecidos, têm claramente que ter um transtorno, não deixa de ser um transtorno, sobretudo para uma população envelhecida, que se deslocar à sede do Conselho para poder ter esse médico de família, mas ainda assim ele está disponível. Isso é importante de sublinhar. Julgo que a Junta de Freguesia está a fazer o máximo de ajuda, ou fez na altura e continua a fazer o máximo de ajuda na transferência, na mobilidade dessas pessoas, e isso é muito importante, e portanto também vos quero agradecer por isso, e eu acho que é por isso mesmo que a Junta de Freguesia merece e é reconhecida a confiança que os utentes, que os cidadãos da Freguesia dão à Junta de Freguesia, reiteradamente, mas também quero dizer que, entretanto, houve a possibilidade de abrir novamente a unidade num tempo ainda parcial, não é? Supostamente é só uma parte do tempo, das 8 às 14, como vocês referem, sendo que não cumpre a totalidade das necessidades. Ainda assim, temos uma resposta e essa resposta não deve ser escamoteada. E eu queria dizer com toda a serenidade que acho que devemos trabalhar todos os dias para encontrar soluções que dêem uma resposta digna e de maior proximidade possível. E esse é o nosso foco e sempre foi o foco do Partido Socialista. Tenho aqui alguma dificuldade em perceber como é que essa resposta vai ser dada nos próximos tempos, e como sabe, neste momento o Partido Socialista não está no governo, e digo isto com a certeza que foram abertas vagas para médico de família no país inteiro, foram abertas vagas para médico de família no Algarve, e em Tavira, concretamente no Sotavento e em Tavira, foram 0 vagas. E, portanto, sem vaga não haverá médico, não é? E, portanto, eu percebo a petição, acho que temos feito todos um esforço para acomodar as necessidades destas populações, mas se o Governo não abrir vaga, nem que haja médico disponível, não é possível ao ULS colocar lá médico. E, portanto, nós começamos por ter um problema de médicos de família, sim, mas se o Governo não abrir vagas, naturalmente eles nunca existirão e teremos um problema muito mais agravado. Agora,
temos essa resposta e, naturalmente, acreditamos que a Junta de Freguesia tem um papel muito importante a ajudar estes utentes, os que têm que ir à sede de conselho e aqueles que estão já com alguma resposta de maior proximidade, embora em horário mitigado, mas necessariamente sem vagas dificilmente resolveremos esse problema. Eu acho que a Assembleia pode-se voltar, aquilo como já fez, reiterar que não podemos deixar uma parte do território ao abandono com carência de vagas, como aconteceu no Algarve. O Sotavento e a zona do interior não tiveram nenhuma vaga de médico de família aberta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e à Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Muito obrigado. Bem, infelizmente esta situação não é recente, já se arrasta há algum tempo e é de facto um problema. É um problema, não é só em Tavira, não é só no Algarve, é por todo o país e é lamentável que estas situações continuem a acontecer e não haja forma de se resolver. Porque um médico para 3.600 pessoas, de facto, não dá, não serve. E a partir de maio, a população triplica, e então, portanto, é o caos. Ou seja, em Tavira não se pode ficar doente. Eu recordo-me que quando estive reunida com o Sr. Presidente em Tavira, já lá vai, penso que meio ano, mais ou menos, falámos na questão do déficit de transportes para que as pessoas se pudessem deslocar ao polo de Santo Estevão. Eu gostaria de lhe fazer uma questão, que não me recordo na altura, quantos médicos neste momento é que estão a exercer a função em Santo Estevão? Porque parte do princípio que não seria ainda assim suficiente, mas já poderia ser uma ajuda se houvesse, ou se a Câmara Municipal de Tavira disponibilizasse, e falei com o Sr. Presidente sobre esta situação na altura, disponibilizasse transporte para que os utentes se pudessem deslocar, pelo menos aqueles que têm mais dificuldade, que não têm transporte, é uma população envelhecida, que se pudessem deslocar ao Polo de Santo Estevão para ter consultas, enfim, e outros apoios que em Tavira não lhes é permitido usufruir. É de facto uma situação bastante complicada. Como a colega Jamila disse, compete de facto ao Governo resolver esta situação. Nós estamos cá para, dentro das nossas possibilidades, alertar para este problema e ver de que forma é que isto se consegue resolver, porque tem que haver uma solução, porque esta população não pode estar sem médico de família. Hoje é um dia que não há médico de família. E gostaria também de perguntar como é que as pessoas têm feito para fazer face a esta carência, porque sem transporte, com uma condição social precária, como é que isto tem decorrido ao longo destes meses em Tavira? Quais têm sido os apoios? Se já houve uma reunião com o Executivo para ver de que forma é que pode haver um apoio, uma solução por parte da Câmara para que isto se resolva, porque realmente é muito complicado. Infelizmente, não é só uma questão de ir para a porta do posto de médico esperar para uma consulta, é que simplesmente não há médico. Não há médico. Portanto, as pessoas dirigem-se aonde? O que é que se tem estado a fazer? Com quem é que já falaram? Quais as entidades que já foram alertadas para este problema? Que respostas é que já vos foram dadas até hoje? Porque alguém tem que dar uma resposta. Infelizmente, não temos muito para vos dizer, a não ser que estamos solidários com a vossa preocupação e, dentro das nossas possibilidades, penso que todos os grupos parlamentares estarão dispostos a ajudar naquilo que for necessário. Agora, tem realmente que se encontrar uma solução para este problema, porque é um drama. E eu imagino, quando é a altura das colheitas, pronto, com o calor, com o excesso de trabalho, com as temperaturas, isto realmente é complicado e eu não sei como é que estas pessoas fazem ou como é que têm feito para ter cuidados de saúde. E se me pudessem responder, agradecia para todos chegarmos a saber como é que esta situação se tem resolvido. Obrigado por estarem aqui e dentro das nossas possibilidades vamos ajudar no que for necessário. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então... Com certeza. Tem a palavra. Muito obrigada. É só porque eu não coloquei em termos de questão, mas eu acho que é pertinente, portanto, apesar do Governo não ter aberto vaga, nós temos um novo equipamento de 9 milhões de euros,
com participado em cerca de 50% pela autarquia de Tavira, um equipamento de primeira geração, que vai ter todas as valências e todas as necessidades, claro que sem recursos humanos. Portanto, é muito importante esse reforço e, portanto, na prática, eu diria que, compreendendo a noção da distância, são 5 km, não deixam de ser distância, é uma distância significativa para a população idosa, se não estaríamos mais providos de uma solução robusta, sabendo que a atratividade desse novo equipamento é maior, não é? Porque os profissionais gostam de trabalhar em equipamentos de primeira geração, se nós não estaríamos em condições de fornecer um melhor serviço de saúde a esses utentes, se nos preocupássemos mais em criar aqui um transfer, permita uma expressão, não sei qual é a expressão adequada, um transfer adequado e rotineiro para que as pessoas possam ter acesso a esses cuidados de saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra aos senhores peticionários para poderem responder. Dispõem de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava só de começar por responder à Sra. Deputada o seguinte. O Centro de Saúde de Santo Estevão abre 3 dias na parte da manhã e tem cerca de 1.100, mais ou menos, utentes. Ou seja, só abre de manhã, 3 dias por semana, para 1.100. Já aconteceu muita gente da Luz de Tavira ter que utilizar o Centro de Saúde de Santo Estevão, que claramente também não é suficiente para os que estão. Sim, é suficiente. Se fosse 5 manhãs seria o ideal, mas 3 manhãs mais ao qual juntamos os utentes da Luz de Tavira, não. Posso-lhe até dizer que recentemente o Centro de Saúde de Santo Estevão, num dos dias que não abre, foi utilizado para fazer um rastreio oftalmológico às crianças, por exemplo, porque não está sempre aberto. Portanto, não é uma resposta válida para a necessidade daquilo que é necessário. A Junta de Freguesia, sim, colabora exatamente com tudo, em especial no âmbito do transporte, em especial de Luz de Tavira para Tavira, ou mesmo que as pessoas tiverem que se deslocar, por exemplo, mesmo a Tavira ou a Santo Estevão, a Junta de Freguesia assegura esse transporte combinado anteriormente, como será lógico, para isso. As respostas têm sido dadas, vou apenas referir que foi exatamente aquilo que a Sra. Deputada Jamila acabou de dizer. Jamila, aquilo que a Sra. Deputada acabou de dizer são as respostas que têm sido exatamente obtidas por várias entidades a quem tem sido questionada a questão. Como é que resolvem a questão de falta de médico? Sendo completamente a verdade acima de tudo, recorrendo a privados que têm, a privado que tem exatamente clínica na Luz de Tavira, por exemplo. Este é um dos grandes... Porquê? Não têm que se deslocar tanto, em vez de estarem a fazer os 5 ou 6 quilómetros até chegar a Tavira, da Luz de Tavira a Tavira, andam cerca de, se calhar, 600 metros e ficam com a questão resolvida ali, com um contra-reembolso económico totalmente diferente. Em relação à questão do transporte, já agora... aproveito já para responder. O transporte que tem sido assegurado pela União de Freguesias é aquele que nos é solicitado. É complicado realizar durante os dias de semana porque a Câmara Municipal não tem mais, de momento, viaturas disponíveis. Foi aquilo que nos foi dito pelo seguinte: estão todas alocadas ao transporte escolar. O que existe, praticamente, está tudo alocado ao transporte escolar. Existe, sim, as únicas formas que as pessoas da Luz de Tavira têm de se deslocar a Tavira. 2 opções. Autocarro, levamos, atualmente, com os horários reduzidos, que são os horários que são, e, posteriormente, ou pela CP. Não tem outra forma, e depois fazer o trajeto a pé, porque para as pessoas de idade não parece que seja minimamente fácil fazerem aquele quase 1 quilómetro a pé até lá chegarem. Muito obrigado aos senhores peticionários. Em género de conclusão, e se me é permitido, 2 notas e 5 preocupações. Uma primeira nota é manifestar a minha estranheza por a vossa petição não ter tido o apoio e o acompanhamento do Executivo Municipal e deles não estarem aqui presentes ao vosso lado, porque isto é uma preocupação de todos nós e não de uma parcela do território do Conselho. Outra nota
é que o equipamento que a senhora deputada Jamila Madeira se referiu, e muito bem, que é comparticipado pelo município, ainda que seja um investimento público do Governo Central. Quanto às preocupações, as 5 preocupações, uma primeira preocupação neste caso repõe-se e tem que ver com a questão da rede pública de transportes. Estamos a falar de um território, ainda que relativamente pequeno para a dimensão de Lisboa, mas localmente é significativo, sem uma rede pública de transportes. Essa é uma dificuldade acrescida e uma preocupação. Outra preocupação tem que ver com o horário de funcionamento do polo de Santo Estevão, que tem um horário muito mais reduzido, funciona só 2 dias por semana, quartas e quintas-feiras, das 9 às 14 horas. Portanto, mesmo essa resposta, para a qual os utentes que ficaram sem médico de família foram canalizados por despacho da ARS de 22 e 23, portanto, isto é uma preocupação e é um problema que vem de trás, essa resposta é deficitária, porque é só 2 dias por semana. Uma terceira preocupação é a população. Estamos a falar de uma população maioritariamente envelhecida com mais de 65 anos. Só para que os seus deputados possam ter conhecimento, segundo os últimos censos, 2021, a população total da União de Freguesias era de 4.730 habitantes. Destes 4.730 habitantes, 1.468 têm mais de 65 anos. Apesar de, em relação ao censo de 2011, houve um crescimento populacional de 4,3%. Mas esse crescimento foi maioritariamente da população com mais de 65 anos. A população com menos de 14 anos decresceu, passou a ter 475 habitantes com menos de 14 anos, cerca de menos 70 pessoas. Então, estamos a falar de uma população envelhecida. E isso é mais um motivo de preocupação da nossa parte. Depois, com baixos recursos económicos. Porque pessoas ligadas à agricultura, ao setor primário, cujas reformas são baixas e têm poucos meios para aceder a um outro tipo de transporte que não seja o transporte público ou próprio. Por último, e que aqui também foi dito, a questão da sazonalidade. Portanto, há 5 preocupações muito específicas deste território que certamente que são preocupações de todos nós e que estarão presentes também na forma como nós iremos olhar para esta situação. Eu peço desculpa, é que eu fiquei aqui com uma dúvida, se me pudesse explicar, eu agradecia. Porquê é que o Polo Santo Estevão só funciona 2 manhãs por semana? Qual é o motivo para que isso aconteça? Obrigada. Passo então a palavra, e a título excepcional, porque já estamos aqui aos senhores peticionários. A questão do Polo de Santo Estevão diz apenas respeito inicialmente durante o Covid, posteriormente devido à falta de médicos também em Tavira e devido à fraca densidade populacional, porque são cerca de 1.100 e poucas pessoas, portanto automaticamente foi uma decisão de reduzir o horário de atendimento. Algumas vezes, 2 vezes, como o Sr. Presidente estava a dizer, excepcionalmente já tem acontecido ser em 3 dias, por exemplo, e sempre de manhã. Resta-me reiterar aquilo que é o sentimento de todos nós, de agradecimento para com a vossa disponibilidade e para com a vossa preocupação para com as populações, porque é exatamente para isso que nós, todos os presentes, fomos eleitos, para zelarmos pelo bem comum e pelo melhor serviço público prestado àqueles a quem nós devemos algum tipo de referência e que estão na nossa dependência em termos de decisão política, neste caso local, no nosso caso ao nível nacional.
muito obrigado por terem vindo e certamente que iremos ter em conta todas as vossas preocupações e fazer o nosso melhor para encontrar entre todos, entre o poder local, a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e Governo, uma forma de contornar e minorar esse impacto negativo que esta situação está a provocar na população local. Muito obrigado.